Bom dia! 15 de novembro, são quase 4h30 da manhã, deixa eu ver aqui, são 4h29 da manhã, né? É o horário que eu sempre acordo mesmo. E hoje é feriado de proclamação da República aqui no Brasil. Então, antes de 1989, Brasil, ele era um regime de monárquico, né? Existia, a família real, e a partir de 1889, após quando foi promulgada a Constituição, que é de 1988. A Constituição do Brasil é de 1988, né? E um ano após, quando ela foi promulgada, a Constituição Federal do Brasil, né? Então, de 1988, e que um ano após aconteceu a proclamação da República. Então, hoje aqui no Brasil é feriado em virtude da comemoração da proclamação da República, né? Então, assim, hoje é um dia que, como é feriado, mas a vida de concurseira não existe feriado, não existe fim de semana, não existe férias, não existe o quê? Uma gestão de tempo no dia a dia, para que seja os horários de estudo, de se dedicar à lida doméstica, de se dedicar à lida de organização, o dia de limpeza, dia de colocar armários em dia. Então, assim, para a mulher é mais pesado, né? Então eu nunca quis competir com a capacitação e a força física dos homens. Eu sempre tive essa consciência. Isso não quer dizer que eu seja uma mulher submissa. Isso não quer dizer que a pessoa se organizar para poder ter autonomia nas próprias atividades do dia a dia, da lida doméstica, dos estudos, do trabalho. Porque isso é um trabalho, estudar é um trabalho. Cuidar de casa é um trabalho. Então, tudo isso requer organização, requer gestão de tempo. E hoje eu coloquei esse look básico, né? É um vestido de liganete. Esse tecido aqui, ele não é seda, mas ele é um tecido que ele não amassa. Por que eu falo isso nos meus vídeos do look? Porque é importante a gente colocar como é que tá se organizando, inclusive nessa questão da gestão de tempo feminina, porque a mulher leva mais tempo para tudo, né? A mulher, como a mulher é mais pesada, tem que dar conta de muito mais coisas, né? Eu não estou dizendo que a vida dos homens é mais fácil, não estou dizendo isso. São competências e funções em tese diferentes. São pessoas diferentes, são mundos diferentes, então, né? Enfim. Mas eu poderia hoje estar com uma calça jeans, eu poderia estar com o look que eu quisesse, porque eu não vou sair para resolver nada lá fora, né? Então hoje é um look básico, que é até o joelho, e eu estou de rasteirinha. O comprimento é aqui até um pouco abaixo do joelho, que é o que eu gosto. Inclusive, eu gostaria de deixar claro o seguinte: quando se vai resolver alguma coisa em alguma instituição, principalmente na seara jurídica,
principalmente na seara jurídica, principalmente em audiência, são coisas distintas, né? Em audiência a gente tem que ir com um blazerzinho, né? Um casaquinho, não ir com decote, aquela coisa todinha, e com o comprimento da roupa. Gente, isso não é questão de autoritarismo, isso é uma questão de respeito pela instituição. Não é porque eu sou mulher que eu tenho que chegar lá com um decote até o umbigo, com uma blusa minúscula com a barriga de fora. Isso não são trajes corporativos, né? Então, é muito importante salientar isso. Então, quando eu fiz a pós-graduação, a especialização em gestão corporativa e gestão do conhecimento, né? Gestão do conhecimento lá na Estácio, ali no Moreira Campus também. Mas, assim, era um curso que era online, né? EAD, ensino à distância. Então, a gente não chegou nesse ponto dos trajes. A gente, nesse tempo que eu fiz, foi estudado mais as questões que levavam a rotina laboral colaborativa, ou seja, trabalhar de uma forma que deixe a praticidade para todos, né? Porque só fulana sabe onde está aquele documento tal. Só o cicrano sabe mexer em tal sistema. Só o cicrano sabe fazer determinada função. Então, foi muito ensinado isso, que trabalhar de forma colaborativa é uma opção, é uma modalidade. Isso antes da pandemia, isso foi 2014. Então, como era ensino à distância, a gente questionava, a gente discutia muito isso. E o ensino à distância ainda nem era tão acessível não estava nem tão bem aceito ainda, né? E então foi discutido muito isso lá na pós-graduação em relação à gestão do conhecimento e educação corporativa. Então, a gente trabalhar de forma colaborativa é justamente deixar um ambiente colaborativo. Eu terminei aqui de fazer isso, eu vou deixar aqui anotado onde foi que eu deixei feito, porque a fulana, a ciclana e a beltrana, elas podem continuar o meu trabalho. Independente, se eu vou continuar no setor ou... Porque as pessoas hoje, elas têm essa questão, né? Elas deixam quando vai assumir uma função, elas protegem todas o know-how, o procedimento técnico, para não deixar outras pessoas produzirem ou ficar na necessidade de precisar, olha a palavra, precisar de determinado funcionário, porque só aquele funcionário que faz aquela determinada função. Você está entendendo onde é que eu estou chegando? Então, trabalhar de forma colaborativa não é minimizar o trabalho de ninguém. Muito pelo contrário, é valorizar a capacitação técnica das coisas que podem ser dentro da seara colaborativa. Tá entendendo? Então, tá entendendo onde é que eu quero chegar? Então, tem funcionários que você sabe que não está produzindo, você sabe que está com um monte de problema. Mas você não pode desligar aquele funcionário da empresa ou da instituição, ou porque ele é concursado, ou porque só ele sabe fazer aquela função. Eu não estou aqui fazendo apologia para desempregar ninguém. Muito pelo contrário, né? Aquela modinha que estava nas empresas, instituições do não sei o que, quiet, né? Que as pessoas estavam fazendo questão de não produzir. Eu não sei, depois eu vou levar era o movimento não sei o que, quiet, né? Que fazia os funcionários trabalhar de forma procrastinativa,
porque só eles podiam fazer tal determinada função. E isso começou a virar uma modinha. Então, várias empresas, isso em meio praticamente a uma pandemia, né? Então, hoje, eu vou trazer esse assunto, a pauta de estudo de hoje, o tema, assunto, vai ser nessa questão de priorizar a praticidade, né? A praticidade, uma rotina laboral que seja colaborativa. Isso não vai gerar desemprego, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Porque, por exemplo, eu como bibliotecária, eu não posso fazer uma empresa ser minha refém. Eu não posso fazer uma instituição ser minha refém. Eu tenho que fazer o meu trabalho, eu tenho que orientar, eu tenho que fazer um planejamento, um cronograma, a qual eles não precisem de mim. Eu tenho que ser desnecessária. Eu tenho que ser desnecessária na rotina laboral de tal empresa, de tal biblioteca, de tal unidade informacional, de tal instituição. A minha missão como bibliotecária é facilitar a recuperação daquelas informações para os procedimentos técnicos necessários para recuperar a informação na hora que precisar, saber onde está, assim como a organização corporativa de ambientes, tanto doméstico como de empresas. Então, assim, eu não posso deixar clientes, bibliotecas, instituições, empresas, minhas reféns. Porque só eu posso fazer tal coisa. Não! Eu tenho que colocar o planejamento, o cronograma e deixar lá a rotina do funcionamento daquele setor. Qual é a equipe, qual é a escala, 2x1, 3x1, o que vai de tal hora a tal hora, o que vai assumir de tal hora a tal hora, qual é a folga do fulano, qual é a folga do cicrano, beltrano, Caio, Tício, Mevo, Simprônio. Porque tudo isso é um pré-trabalho. Para as empresas darem conta do tanto de tarefas que tem para ser feito no mundo pós, entre aspas, em tese, pós-pandemia, porque nós ainda estamos se deparando e em meio às consequências da pandemia. 12 minutos. E hoje a pauta, o tema de discussão vai ser nesse sentido. Das questões que existem a necessidade de chamar todo mundo, fazer uma reunião mesmo e dizer, olha, a gente precisa que a rotina técnica de tal setor seja assim. Quem é que vai fazer isso? Qual é o dia da folga? Qual é o dia? E a outra parte que é no híbrido, né? Que é a parte do presencial. Existem setores que não tem como trabalhar por remoto, por teleatendimento. Existem setores nas empresas, instituições, bibliotecas, que não tem como abrir mão das pessoas que vão ficar no presencial. No entanto, isso não precisa ser uma coisa sacrificante, né? Então, é por isso que existe esse pré-trabalho, o planejamento. E é sobre isso que eu vou fazer as discussões e explanações, contextualizações de hoje.